Chegou dezembro, né? Então essa é a última noite que teremos a palestra de 2020. Essa é a 36ª palestra do ano, desde que começamos a fazê-la de forma online. As outras 35 palestras se encontram no nosso canal do YouTube, que vamos colocar aí no chat o link. Então, em nome da equipe organizadora, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram em uma ou mais palestras aqui do canal durante o ano. Eu, pessoalmente, estendo meus agradecimentos à Ana Paula e Guite. Foi realmente um privilégio servir com vocês e para a minha comunidade Bahá'í Raiz, né, de Brasília, na condução desse projeto. E aí eu aviso que nós teremos uma pausa para as comemorações de final de ano e a gente vai retornar, então, dia 15 de janeiro, com um tema surpresa, né? Um palestrante também surpresa. Então, pedimos também que vocês respondam uma pequena pesquisa que a gente faz após a palestra. Isso nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso canal e também nesse link vocês podem sugerir temas. A gente fica muito agradecido quando acontece essa interação aí com os nossos participantes. Então, depois de ter dado esses recadinhos, vamos ao tema da palestra de hoje, que é um passeio no Jardim do Coração. Esses convites que vocês recebem, sou eu que faço. E eu comecei a me conectar com o tema da palestra quando eu comecei a fazer o convite. E eu fiquei imaginando, né, na minha procura por uma imagem que pudesse simbolizar esse tema, como é que seria o Jardim do Coração? Porque a gente sabe o que é um jardim físico, mas quem visitou um jardim, né, sabe da beleza das flores, da diversidade, dos perfumes, né, das formas que elas têm. Então é maravilhoso estar no jardim. Mas eu fiquei imaginando como seria então o jardim do coração. E foi assim que eu passei a minha manhã inteira tentando achar uma imagem que pudesse finalizar, né, esse convite. Então, a título de curiosidade, existe hoje uma ciência chamada neurocardiologia que afirma que no nosso coração existe uma inteligência, né? Então, o Ramin, ele vai nos conduzir a esse passeio, né? Nesse órgão maravilhoso do nosso corpo, mas que também se diz que é um lugar, né? Que existe dentro de nós. O Ramin, ele é formado em administração e marketing e é empresário no setor editorial e fotografia. Mora em Americana, interior de São Paulo. Em seu tempo livre, dedica-se à tradução de alguns artigos da língua persa para o português, assim como o artigo que dá o título à nossa palestra de hoje, Um Passeio no Jardim do Coração, de Faruga Izard Nia. Eu acredito que é assim que se pronuncia, se não for, me corrija. Então, gratidão pela presença aqui, Ramin, e todos nós estamos dispostos a aceitar o seu convite para passear aí nesse jardim maravilhoso que você diz para a gente que ele existe no coração e explica para a gente um pouco mais. Então, com a palavra, nosso querido amigo Ramin. Vamos passear, então? Vamos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite dos amigos do Ciclo das Palestras de Brasília. Esse tema, como Vanessa já anteriormente explicou, é um tema que começou a partir do momento que eu encontrei um artigo na revista que eu assino, e aquele dia, quando eu peguei e abri essa revista e comecei a ler, me emocionei e falei, eu vou ter que traduzir esse artigo. O Farouk Izzadinian, eu não conheço ele pessoalmente, mas como o Bahá'u'lláh diz que
a luz é boa, não importa em qual lâmpada brilhe. Então, me chamou muita atenção o artigo dele e eu já havia assistido palestra dele também em outros, através da internet, em outros lugares, outros artigos tinha lido. Recentemente, Meran, essa semana, mandou para nós um artigo mais longo, muito bonito também. Então, é uma pessoa que tem uma inspiração especial para escrever. Então, o tema Examina-te a ti mesmo é um tema que nós, barrais, temos que trabalhar cada vez mais e talvez por uma questão de seleção perceptiva, que me chamou mais atenção, porque talvez era o item que eu mais queria estudar ou a minha alma mais precisava trabalhar, né? Então, eu estou apenas apresentando um artigo traduzido e eu sou também um estudioso no desafio dessa busca, né? Então, uma vez eu estava com, até lembrei para compartilhar com vocês, estava com uma pessoa que nós fomos conhecer uma propriedade e ela era corretora e era a primeira vez que a gente se encontrava. Eu estava dirigindo e ela estava ao meu lado, e aí, como ela estava ao lado direito, eu dirigindo, ela viu o meu anel e perguntou: o que que é esse anel? Posso perguntar? Desculpa te perguntar. Como a gente estava na estrada, eu olhei o mato e falei: você está vendo aquele mato? Ah, eu falei: eu sou Bahá'í, né? Ele falou: o que que é Bahá'í? Falei: você está vendo aquele mato? Ele falou: sim. Falei: então, a fé Bahá'í veio para transformar o mato em jardim, só que não o físico, né? Dentro da nossa alma há um jardim e a gente precisa cuidar para não virar mato. Aí ela gostou e a gente começou a conversar, assim, puxou a conversa e depois ela participou em várias reuniões. Ela é de Indaiatuba e ela ainda participa nas reuniões de estudos junto com amigos de Indaiatuba. Enfim, eu me lembro uma vez, uma pessoa que gosto muito dos exemplos que ele usa, o senhor nosso saudoso, né, o senhor Ali Nakhchavani. Ele estava no Brasil e ele fez comentário de uma história de Mirza Haydar Ali, que Mirza Haydar Ali costumava usar esse exemplo. Para os que não conhecem, Mirza Haydar Ali foi um grande devoto persa que serviu muito Abdul Baha e depois Shoghi Effendi, e ele dava aula de criança para Shoghi Effendi. Era tão especial essa alma. E ele costumava contar essa história que a nossa vida é como um rio. E esse rio, ele na sua jornada na direção do mar, ele percorre o caminho, as curvas, e vai indo na direção do mar, e às vezes nas curvas da vida encontra algum galho grande que cai no meio do rio, e ele tem que passar por esse galho. E no rio, como caem outros galhos e outras folhas, e às vezes os despejos dos animais e tal, na curva, esse galho, se tiver preso, ele começa a juntar um monte de coisas junto com ele, e ali se torna aos poucos um lugar de lodo, um pântano, e a água perde seu oxigênio, perde sua vida. E aí o Mirza Haydar Ali diz que a situação chega ao tal ponto que você não consegue mais imaginar que aquele lá era um rio bonito de água de vida, se tornou um lodo. E aí Mirza Haydar Ali costumava dizer que no nosso decorrer dia a dia da vida, galhos caem no nosso rio, na correnteza, e a gente tem que dar um chute nesse galho e jogar para fora e fazer a água ir adiante e nunca deixar a água ficar preso para juntar e se transformar o lodo,
que é perigoso para a saúde da alma. Na semana retrasada, eu estava lendo um artigo na revista Veja. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu queria trazer o que a Vanessa compartilhou com a gente, comentou com a gente. É uma pequena matéria que a ciência, como agora, está colocando a espiritualidade cada vez mais junto com medicina. E aí depois a gente vai no nosso artigo para compartilhar com vocês. Então, Ana Paula, por favor, ou Vanessa, poderia o primeiro slide? O artigo dizia que a devoção, né? O primeiro, Vanessa, você não tem, né? Não, você não tem. Aqueles 4 primeiros slides você talvez não recebeu, Ana Paula. Não tem problema, eu comento com vocês. O microfone, Ana Paula, está fechado, seu. Dizendo que eu estava pensando que era esse aqui. Deixa aqui eu localizar, já comento com vocês. O artigo é um artigo curto, ele falava a crença como remédio. E o artigo fala que 9 das 10 universidades de Estados Unidos chegaram numa conclusão que deveriam incluir na sua grade curricular matérias sobre espiritualidade. Isso porque eles chegaram numa conclusão que a ciência ficou distante de espiritualidade, e isso cada vez agora vai se aproximar. E aí a matéria começa assim, fala, você tem fé? A matéria fala, você frequenta os cultos religiosos, costuma superar rapidamente a tristeza quando alguém machuca seus sentimentos? Aí a matéria continua. Perguntas assim, digamos, não propriamente científicas, podem se tornar comuns na rotina dos consultórios médicos do país. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SUSESP, referência na medicina brasileira, publicou o mais completo documento sobre a relevância da espiritualidade e de atributos como a compaixão e perdão no tratamento de diversas doenças. A ideia é que, ao investigar a vida do paciente, o profissional dê a mesma dimensão para questões clássicas como hábitos alimentares e aqueles associados à espiritualidade. É uma abordagem que pode prevenir problemas e capaz também de detectar causas de enfermidades que não são rastreados por exames convencionais, como dores crônicas, insônia, depressão. Álvaro Avezum, diretor do SUSESP e cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que afirma isso. Aí o levantamento brasileiro recente traz 368 referências de estudos internacionais sobre o assunto feito nos últimos anos. Um dos trabalhos mais interessantes foi desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com cristãos. Ele atestou que ir à igreja ao menos uma vez por semana pode reduzir a mortalidade de 20% a 30% em um período de até 15 anos. O ponto básico para explicar o papel da fé na na saúde é associá-lo ao modo de ver a vida. O modo de ver a vida através de espiritualidade ajuda o indivíduo, ele no corpo, assim como a doutora Manija está aqui, eu tenho poucos recursos para poder falar, eu vou ter que me basear no artigo aqui escrito, peço até licença. Aí ele se baseia nos estudos e pesquisas, e ele fala que
Até nos prontuários médicos agora é comum perguntar com que frequência você faz meditação. Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, de vez em quando, e isso vai ajudar a diagnosticar, ver se o paciente é um paciente que vai ser ajudado, é um paciente que vai conseguir ter esse recurso a mais, ou é um paciente... Então, é um item que agora vai entrar cada vez nas discussões na área de saúde. E aí ele fala, por quê? Porque esses hormônios, por exemplo, que são trabalhados no corpo, como o hormônio adrenalina e Cortisol. Cortisol, isso. Por favor, quem que foi? Quem que foi? Me ajudou? Fui eu. Obrigado. Esses dois hormônios, eles, quando por excesso, eles vão gerar série de problemas no corpo. E, ao contrário, outros dois hormônios que ajudam a questão de bem-estar e prazer no ser humano, que são os dois hormônios quais a ajuda dos universitários, endorfina e outro hormônio. Serotonina, dopamina. Ocitocina. Dopamina, isso. Esses dois hormônios ajudam a questão do prazer e aí geram série também de ajuda para o corpo físico, para ajudar o paciente. Então, a própria ciência está identificando, e aí quando a gente vem para essa questão de examina-te a ti mesmo, a gente vê que a questão de examina-te a ti mesmo é um remédio, né, para o ser humano. A gente não simplesmente não utiliza isso para melhora e saúde da alma. E ele tem efeito também para a saúde do corpo, saúde física, né? Então, esse artigo que eu vou compartilhar com vocês, ele foi muito interessante, a forma que Farooq escreveu, porque depois eu fui descobrindo aos poucos, porque eu não leio Palavras Ocultas de Baha'u'lláh há muitos anos em persa, eu leio em português. Então, quando eu li o artigo, eu fui lendo e gostando, depois fui descobrindo que cada uma das palavras que ele está utilizando nesse artigo são pedacinhos das Palavras Ocultas de Baha'u'lláh, que se você pegar o livro inteiro das Palavras Ocultas de Baha'u'lláh, você encontra talvez 30, 40 Palavras Ocultas de Baha'u'lláh, que um trecho dele está dentro desse artigo, e aí uma quebra-cabeça que você vai montando e vai formar esse passeio no Jardim do Coração, né? Então, o primeiro slide a Vanessa poderia compartilhar, a gente faz uma leitura e vai para o artigo depois. Por exemplo, numa dos slides, o autor ele fala ao filho do ser, nas Palavras Ocultas nós temos: teu coração é meu lar, santifica-o para minha descida, purifica-o para que nele eu me possa manifestar. Aqui tem dois pedacinhos que estão no artigo. Teu coração é meu lar, que a gente já falou sobre isso, purifica-o para que nele eu me possa manifestar. O próximo, por favor. No próximo, amigo, no jardim do teu coração nada plantes salvo a rosa do amor, e não te desprendas do roxinol do afeto e desejo. Aqui temos mais dois pedacinhos do artigo, numa outra palavra oculta. Próximo, por favor. Filho do Espírito, a ave procura o ninho, o roxinol, o encanto da rosa. O roxinol, o encanto da rosa, vai estar lá quando eu fizer leitura. Vocês prestem atenção que vocês vão encontrar esses pedacinhos dentro do texto. Por favor, próximo. O famoso examina-te a ti mesmo cada dia antes de seres instado a prestar contas.
Próximo. Ó escravo do mundo, muitas vezes ao alvorecer a brisa da minha misericórdia soprava sobre ti e te encontrava completamente adormecido. Vamos ver esse completamente adormecido, onde vai estar no nosso texto. Próximo. Aí Bahá'u'lláh fala, ó filho do pó. E tudo isso são remédios da saúde espiritual e física do ser humano, né? Sábios são aqueles que não falam, salvo se tiverem quem ouça. Lança, pois, as sementes da sabedoria e do conhecimento no solo puro do coração e guarda as ocultas até que os jacintos da sabedoria divina brotem do coração e não do lodo e do barro. São 4 textos de novo. 4 pedacinhos, temas, né? Ó filho de minha serva, no puro solo do coração, lança a semente de minha sabedoria divina e rega-as como as águas da certeza, para que os jacintos do conhecimento e da sabedoria desabrocham frescos e verdejantes da cidade santa do coração. Aqui temos, já nesse texto, temos 6 pedaços lá que vai estar lá. Por favor, próximo. Com as mãos da misericórdia plantei o santo jardim do paraíso, a jovem árvore de vosso amor e amizade, regando-a como as chuvas de minha mercê, não permitir que seja consumida pela flama do desejo e da paixão. Desejo e paixão, chuvas de minha mercê. Vamos lá, regando, né? Ó filho da negligência e da paixão, permitistes a meu inimigo entrar em minha casa? Presta atenção, meu inimigo entrar em minha casa. E expulsastes meu amigo, pois entesourastes em vossos corações o amor ao outro, e não a mim. Dai ouvidos às palavras do amigo e dirige-vos a seu paraíso. Entesouraste em vosso coração o amor ao outro, expulsaste meu amigo, meu inimigo entrar em minha casa. Vamos no próximo. Ó meu amigo, só na palavra. Pondera tu um pouco, já ouviste dizer que amigo e inimigo devem morar em um só coração? Expulsa, pois, o estranho. Prestem atenção depois, expulsa, pois, o estranho, para que o amigo possa entrar em seu lar. Esses dois também, 2 pedaços, são muito presentes no nosso artigo. Expulsa, pois, o estranho, o amigo possa entrar no seu lar. Próximo. Ó filho do homem, humilha-te perante mim, para que eu, por minha graça, te possa visitar. Se por minha graça posso te visitar, também vai ser importante lá no artigo. Vamos lá, próximo, por favor. Ó filho do pó, tudo o que acha no céu e na terra, eu o destinei a ti, salvo o coração humano. Ó tu, porém, no entanto, ocultei teu segredo, não te desejando envergonhar. Muito legal esses 2 temas também, está embutido no artigo. Ocultei teu segredo, não te desejando envergonhar. Próximo. Ó filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada, a não ser que reunisses a ti mesmo e te voltes para mim, porque deves ufanar-te de meu nome, e não do teu. Próximo. Esses são os pedaços que nós separamos, tem mais ainda coisa, né, dentro do artigo. Então, agora a gente pode ir para a leitura do artigo. Eu vou fazer essa leitura para vocês, vocês me acompanham. Eu só gostaria que, antes de eu fazer a leitura, a gente fazer uns 30 segundos de... Alguém aqui no início da apresentação disse que para respirar fundo, né? Fazer 5 respirações fundo, inspirar e expirar,
para que a gente consiga ter mais concentração no texto que eu vou fazer a leitura para vocês. Então, vamos lá. 5 vezes, expire fundo e expire. Um passeio no Jardim do Coração. Faz muito tempo que o dono do meu lar não me vem visitar. Estranho sua longa ausência. Penso que talvez ele tenha vindo e eu estava dormindo. Ou bateu na porta e eu não escutei. De qualquer forma, nunca ele havia atrasado tanto em me visitar. Levantei-me para dar uma caminhada no jardim do meu coração e correr, olhar para alguns lados. Havia muito tempo que eu não conseguia parar e dar uma boa atenção a este vasto jardim, nem mesmo uma só olhada. Então, decidi primeiro lançar um olhar geral nele. Subi em um morro alto, que eu mesmo havia chamado de Examina-te a ti mesmo. A primeira vez que lhe dei este estranho nome era só para nomeá-lo com algum nome inspirado do livro de Deus. Da mesma forma como acontece com muitas outras coisas que vejo ao abrir o livro de Deus e que falo que bonito e que legal. E de novo o fecho e deixo no esquecimento. Foi assim que eu escolhi seu nome desse morro, escolhi o seu nome de Examina-te a ti mesmo. De qualquer jeito, onde estávamos? Estava falando que subi no alto do morro do Examina-te a ti mesmo e lancei um olhar para toda a extensão do jardim. Ai, que Deus me perdoe. E oxalá você nunca venha a contemplar algo como isso, tão feio. Encontrei no jardim uma bagunça e feiura generalizada. O mato havia crescido por todos os lados e as ervas daninhas em todo canto estavam aparentes. Mato se enrolando no caule das flores, deixando as murchas a ponto de morrerem. Muito tempo atrás, o dono do lar me havia dado algumas sementes de uma planta sagrada e que tinha um nome interessante. Ele a chamava de sabedoria divina. Mas não sei por que o dono do lar a chamava de sabedoria divina. Por que será que sabedoria por si só não bastava? Que problema havia? Por que o dono do lar insistia que as sementes deveriam ser chamadas de as sementes da sabedoria divina? Por que será? E ele dizia ainda que para que exista uma diferença entre essa sabedoria e a sabedoria normal, ela precisa ser chamada de sabedoria divina, talvez para que se torne claro e evidente que ele mesmo é a fonte dessa. Ele dizia que se eu a irrigasse o jardim com as águas da certeza, iria colher maravilhosas flores e que elas seriam chamadas de os jacintos de sabedoria e conhecimento, que aí então iriam embelezar e aperfeiçoar o jardim do meu lar.
e que depois eu poderia chamá-lo de Cidade Santa de Coração. Bom, de qualquer forma, eu as havia plantado no passado, mas não via nenhum vestígio das mesmas por lá. Parece-me que por falta da minha atenção, elas haviam secado. Eu havia impedido seu crescimento por negar-lhes a água, que ele chamava de água da certeza. E por causa disso, elas agora estavam secas ou quase morrendo. A mais importante flor que havia bem no meio do jardim, ali onde era bem evidente para se enxergar, era uma bela rosa que chamava-se de a rosa do amor. Vocês nem imaginam quão bonita estava essa rosa. Que aroma, que fragrância, que cores. Parece que Deus não havia criado nada mais belo do que esta flor, a bela rosa do amor. E havia um pássaro também por lá, um roxinol, que voava circundando essa flor enquanto cantava. Vou resumir, pois não quero tomar demais seu tempo. Apenas quero dizer do que este roxinol era capaz. E quão apaixonado ele estava por essa rosa, tanto que se chamava de roxinol do afeto e do desejo. Eu me encantava sempre com o cantar desse pássaro. Porém, agora dei uma olhada e não vi nem rastros desse roxinol, e muito menos o seu canto. O que havia acontecido? Com os olhos mortais procurei a rosa do amor. Oh, coração negligente! Aquela rosa do amor, que era tão bela, por causa da falta de água, também estava a ponto de morrer. Em resumo, meus amigos, daquele jardim que fora fresco e verdejante não havia nenhum sinal. Eu agora estava aos poucos entendendo por que o dono do lar não mais vem me visitar. Pois ele havia repetidas vezes dito que se ele me viesse visitar e encontrasse estranhos no meu jardim, no jardim do meu coração, ele daria meia volta e de forma alguma entraria ou perguntaria por mim. Daquele alto do morro do Examina-te a ti mesmo, peguei um lápis e comecei a anotar o que deveria fazer. Qualquer planta de ódio e inimizade deveria ser arrancada. Espinhos e ervas daninhas de inimizade e rancor, ira e raiva deveria ser colhida e queimada. Lá na vertente da fonte deveria obstruir e barrar a entrada de qualquer água barrenta de dúvida e incerteza, para que da fonte da certeza venha correr a água cristalina e pura, irrigando as belas rosas do amor. Resumindo, fiz tudo o que podia para analisar o que precisava ser feito e preparei uma lista de tarefas. Lá do alto do morro, examina-te a ti mesmo, desci convicto de reiniciar e reconstruir o jardim do meu lar, o jardim do meu coração. No começo era um pouco difícil. Havia muito tempo que eu não cuidava dele. A bagunça estava no auge. Eu estava enjoado e cheio de ânsia. Mas como desejava muito encontrar o dono do lar, então comecei a trabalhar. Logo de início, fechei a fonte de dúvida e incerteza, limpei o caminho cheio de folhas secas e poeira para que as águas da fonte da certeza pudessem chegar às rosas, arranquei pela raiz todos os matos de ira e raiva, as ervas daninhas de rancor foram arrancadas. Depois fui atrás do arbusto da fofoca. Esse sem vergonha havia infiltrado suas raízes com muita vontade. Você acha que eu o conseguia tirar do lugar?
Queria cortá-lo provisoriamente. Percebi que ele, com aquela sua raiz forte, iria de novo criar novos galhos e folhas. Por isso, concentrei-me e, com muito esforço e força de vontade, consegui arrancá-lo pela raiz, para secá-lo de vez. Bom, não quero amolar vocês. Esforcei-me muito para conseguir arrancá-la do jardim do meu lar, para depois queimá-lo. Fiquei com medo que, se não o queimasse, ele novamente pudesse criar raízes e voltar a crescer outra vez. Eu estava estranhando como fora possível que tantas plantas diferentes tivessem nascido e crescido por lá. Estava olhando para frente e, de repente, vi um homem feio e monstruoso na minha frente, que me olhava de forma muito estranha. Falei: quem és tu? Ele riu, com feiura e de forma bem amarga. Fiquei arrepiado de medo e pavor. Repeti: quem és tu? Ele respondeu: meu nome é Ego, mas às vezes sou chamado de orgulho e outras vezes de arrogância, paixão também. Perguntei: como entraste em o meu jardim? Ele deu outra risada e disse: ao amanhecer, tu estavas dormindo. O dono do teu lar veio, te viu em sono, ficou triste e se foi. Aí percebi que estavas em sono profundo e negligente. Então vim devagar e comecei a trabalhar. Então, depois de um tempo, acordaste e me viste. Mas estavas tão sonolento que nem te mexeste para me enxutar do teu jardim. Então, com coragem e ânimo, abri o portão do meu jardim, expulsei aquele velho feio, de rosto amargo, e continuei no meu trabalho. E, cortando minha conversa, depois que limpei o jardim de tudo que não era útil, pensei em descansar um pouco. Porém, vi que não havia tempo nenhum para perder e que deveria me esforçar ainda mais. Então, fui atrás da fonte da água límpida. O caminho da fonte estava obstruído pela dúvida e incerteza. Limpei-o e desimpedi o caminho. A água límpida começou a jorrar e alcançou as rosas da sabedoria. Elas ganharam vida. A rosa do amor, pouco a pouco, ergueu seu caule enfraquecido, levantando a cabeça, ganhando vigor. A água da vida percorreu seu caule e seus ramos e atingiu as suas pétalas. Concedeu-lhe vida e vigor. Então, aos poucos, a rosa do amor espalhou sua fragrância no ar. O seu perfume pôde, enfim, ser sentido. Na sequência, escutei um barulho e a batida de asas. Olhei para cima, era o roxinol que estava vindo. Estou falando do roxinol do amor, que havia abandonado o meu jardim, o jardim do meu coração. Ele veio, deu uma volta, chirriou, bateu asas, veio para baixo e voou ao redor da rosa. Então, pousou e começou a emitir um tal canto e chirriar que nem tenho palavras para descrever. Todo o jardim do meu coração se encheu de alegria e felicidade. A beleza do amor, da amizade, em todo o jardim estava evidente. Devagarzinho começou um chuvisco. Era a graça de Deus, caindo do céu para que a semente da amizade e do amor fosse irrigada. A alegria e felicidade do jardim do meu coração chegou a seu auge. Eu estava infinitamente feliz.
Foi nessa hora que alguém tocou o sino do portão. Corri. Abriu para ver quem era. Oh, meu Deus. Era o dono do lar. Tinha um sorriso amoroso nos lábios. Seja bem-vindo. Entre, falei. Ele pisou dentro do jardim e disse: senti a fragrância das flores e vim ver o que havias feito. Que estranho que te lembraste dos pobres, falei. Inúmeras vezes vim, mas não conseguia entrar, disse ele. Inúmeras vezes vim, mas não conseguia entrar, disse ele. Achei estranho e perguntei-lhe, mas por quê? Ele respondeu, de tudo que possuo nos céus e na terra, uma coisa apenas me satisfaz, o teu coração. Ele estava falando do meu jardim, do meu lar, do meu coração. Ele continuou, eu esperava que tu pudesses cuidar bem desse jardim, plantando apenas as flores e as rosas que eu havia recomendado. Expressei toda a minha vergonha. Lembrem daquela vergonha que a gente falou? Aquela pecinha lá? Expressei toda a minha vergonha e pedi milhares e milhares de desculpas. Ele ainda continuou. Tu negligenciaste o cuidado desse jardim. Então veio o monstro do ego e do orgulho e me substituiu. Envergonhado, baixei a cabeça. Lembrem da vergonha? Envergonhado, baixei a cabeça. Devagarzinho, com muito cuidado, ele me ergueu a cabeça e disse: não fiques triste. Eu encobri todas as suas faltas. E também não irei aceitar a tua vergonha. As lágrimas percorreram meu rosto. Não sei se eram de vergonha ou por causa da grandeza do seu amor e sua generosidade. De qualquer forma, chorei e me senti muito mais leve. Lado a lado com o dono do lar, comecei a caminhar por toda a imensidão do jardim. Havia mais algumas irregularidades que ele me apontou, e eu as resolvi na hora. Me senti mais feliz ainda. Ele me prometeu, se eu mantivesse o jardim da mesma forma como agora me esforçava para manter sua beleza, ele sempre estaria comigo. Maravilhoso. Parabéns, amigo. Gente, não tem como ler esse artigo e falar, poxa, nós temos que traduzir para os amigos do Brasil, porque é extraído das palavras ocultas de Baha'u'lláh e escrito. O escrito de um ser humano, uma poesia, mas a raiz vem dos textos sagrados, né? Então, é isso. Falando com Dona Gita, ela falou, Ramin, vamos fechar com esse tema de examina-te a ti mesmo, porque estamos chegando no final do ano gregoriano, e que será uma tarefa para cada um recomeçar a trabalhar por si mesmo, né? A gente tem o nosso compromisso, cada um por si mesmo, que utilizamos o remédio de examina-te a ti mesmo. É isso, gente. Obrigado pela paciência. Nós que agradecemos você ter traduzido
ter compartilhado essa maravilha com a gente. Espero poder... Eu sei que vou assistir essa palestra várias vezes. Acho que foi a palestra aqui do canal mais poética. E obrigado pelo passeio incrível, Rami. Eu sou apaixonada por esse tema coração. Tenho um grupo que eu encontro todas as sextas-feiras, que é baseado no estudo dirigido à prática da meditação no crescimento espiritual humano. E eu agreguei a esse estudo as novas descobertas da ciência sobre essa inteligência do coração, que hoje já se sabe que existem 40 mil neurônios no nosso coração, que formam uma rede neural que é independente da nossa rede cerebral, e que ela manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. E ali a fonte de todos os sentimentos, que é como a gente se conecta, né, com o divino, com o sagrado, e essa é uma inteligência que deve ser educada, aprimorada por nós, cada dia nas crianças, em qualquer idade que a gente esteja. Então, esse estudo, assim, como você falou hoje a gente estudou, finalizamos também a nossa última aula do ano, fecha, assim, com chave de ouro mesmo esse tema, né? E eu agradeço demais. Eu vou colocar aqui no chat, se vocês tiverem interesse de assistir, que também está gravado, né, sobre esse estudo e esses da ciência, né, que tem trazido sobre esse tema, essas células especializadas que aprendem, que memorizam, que interagem, né? Vai ser um prazer, né, vocês assistirem e aprofundarem. Muito obrigado, foi maravilhoso. E agora nós abrimos para as perguntas, comentários. A Ana Paula vai coordenar essa parte a partir de então. Na verdade, as perguntas quem vai responder vai ser Vanessa, né? O que eu puder, eu ajudo, mas acho que é mais em relação ao que você trouxe mesmo, que foi muito bonito, muito bonito. Obrigado. Muito maravilhoso mesmo. Com relação a perguntas, não temos perguntas no momento, acho que está todo mundo examinando a si mesmo, né? É um convite fantástico. Maria Acho que a Cristina, gente... parece que quer falar. O Ramin, Maria Cristina, parece. não é pergunta. Ramin, eu quero agradecer por você relembrar que, infelizmente, os homens têm memória curta. Eu, pelo menos, tenho memória curta. E quando a gente tem amigos de verdade, relembra que a gente tem que limpar sempre esse jardim. E tem momentos que a gente esquece desse jardim, esquece que o dono da casa está sempre junto com a gente. E eu fiquei encantada por você fazer essa despedida desse ano com essa limpeza e de uma recordação que eu venho fazendo ultimamente em silêncio aqui em casa. Porque é difícil quando depois as ervas daninhas crescem, você tem que ter mais força, mais perseverança, mais constância de retirar essas flores, deixar essas flores surgirem junto dessas ervas daninhas. E aí os amigos, nessas horas, com oração, com meditação, com respiração, nos faz relembrar que a gente não está sozinha. Grata. Gratidão. Obrigado pelo comentário. Obrigado pela contribuição. Nada. Doutora Manigê, por favor. Eu queria agradecer, querido Rami, foi maravilhoso, muito bonito. E alguns anos atrás, eu li numa revista médica, no final falou, tem uma nova descoberta, que quando um grupo faz oração para uma pessoa, essas orações não é só ficar no ar como energia, eles fazem uma massa palpável, massa mesurável, falava. Forma uma massa mesurável, e na medida que mais pessoas oram para o mesmo propósito,
essa massa vai com velocidade à meta que estão fazendo orações, porque já foi descoberta cientificamente, né? Então, cada vez mais, esse efeito de espiritualidade, oração, já está evidenciado na cura das doenças. E essas palavras ocultas que você contou, eu achei maravilhoso. Eu lembrei outras palavras ocultas que Baha'u'lláh disse: ó filho do Espírito, regozija-te no enlevo de teu coração, para que seres digno de estar em minha presença e de espelhar minha beleza. E assim veio o que você falou, né? Purificar esse coração, limpar e saber que a alegria não depende das circunstâncias exteriores. As pessoas sempre correm atrás de felicidade, sem saber que a verdadeira felicidade está dentro da pessoa, através de atitude espiritual, virtudes que precisa essa limpeza que você contou. Muito obrigada, Rami. Muito obrigada. Abril 2016, com certeza a senhora tem Payam Bahá'í. Esse artigo em persa está lá, abril de 2016, caso a senhora quer ler no original. Uhum. Muito obrigado pela contribuição, dona Marigê. Tem uma pergunta aqui do Hussein. Por uma questão mais de entendimento, mas por que será que Baha'u'lláh diz: examina-te a ti mesmo, com o ti, examina-te, né, com o te e a ti mesmo, como redundante? Será que é uma questão de mera tradução, uma ênfase de que devemos nos abster de cuidar de julgar os outros? É uma reflexão, né? Uma reflexão. É muito forte esse examina-te a ti, né? É muito forte, porque nós não devemos examinar os outros, né? Devemos examinar nós mesmos, né? E quem mais sinceramente consegue examinar a nós é nós mesmos, a nós. Por mais que a gente queira ajuda, então, enfim, a pergunta está aí, tem muito mais pessoas que podem contribuir e fazer comentários sobre essa pergunta boa. Obrigado, Hussein. Mas aí, por favor, faça um comentário sobre a pergunta do Hussein. Ou o próprio Hussein pode falar o que ele acha, né? Eu quero ouvir, estou gostando. Eu sempre quando eu leio essa palavra oculta, me coloco a pensar, né? Se é uma questão mais de tradução ou se é uma ênfase, né? E por que também Baha'u'lláh falou filho do Espírito, não é isso? E por que não, né? Por que exatamente fala, por que não é do pó, do ser, nesse trecho, né? Então, acho que é algo que nos faz refletir, mas não sei. Quero ver você. Tem algum lugar que Abdu'l-Bahá diz que no futuro só o fato de comportamento e a conduta do indivíduo, a mudança que vai haver no indivíduo, vai eliminar série de doenças que não vão deixar de existir, né? Eu acho que a primeira aplicação do remédio seria isso: examina-te a ti mesmo. Primeiro remédio dessa farmácia, né, para que a gente consiga atingir esse grau de eliminar muitas doenças. Esse artigo que nós comentamos, o artigo que saiu 2 semanas atrás na Veja, com certeza tem muitos outros artigos, como a Vanessa compartilhou com a gente muitas informações a respeito. Esse artigo fala que série de doenças são geradas por realmente sentimentos, não que hoje a medicina não trata disso. A medicina trata o que você come e acabou, e aí
você nunca sabe a raiz da doença, que são os sentimentos, né? Eu não sou da área medicina médica, poder contribuir, mas esse documento com 386 referências de várias universidades do mundo tem muita informação que os médicos que têm interesse vão buscar, se Deus quiser, vão aplicar, e que o nosso comportamento vai eliminar muitas doenças, mas essa leitura de texto sagrado de manhã e à noite, fazer oração diariamente, fazer oração obrigatória 95 vezes Allahu Akbar, essa mantra de Allahu Akbar 95 vezes Deus é tudo glorioso, é um remédio. É uma luz que você atende dentro da alma, que é remédio supremo. Melhor que qualquer prevenção de qualquer doença, né? Isso que você falou, 75% a 80% das doenças são psicossomáticas, que dependem do nosso sentimento, pensamento, não? Origem. Incrível. Obrigado. E o interessante é que, não sei se os amigos conhecem, o Dr. Eduard Bach, que fez os famosos florais de Bach, ele justamente fala que as doenças são a falta das virtudes. Sim. E ele trata com as essências das flores. Muito interessante. É energia, né? Então... Eu até queria colocar num dos slides aí, queria colocar uma prateleira de farmácia e colocar em cima dos remédios as virtudes, marcado assim, para ilustrar. Rami, boa noite. Gostaria de parabenizar, né, pelo tema que você trouxe. E uma reflexão que me ocorreu aqui é que, do ponto de vista físico, o coração ele tem um papel fundamental no funcionamento, no bom funcionamento do nosso corpo físico, né? Ele é a bomba aí que mantém tudo funcionando, né? E com essa escrito que você trouxe, esse artigo muito interessante, a gente vê o quanto que as palavras ocultas de Bahá'u'lláh fala sobre o coração espiritual, que também é o centro da nossa vida espiritual e é a única coisa que interessa a Deus, é Ele. E é muito interessante, né, como que nas palavras ocultas este coração constantemente é requisitado, é citado, é falado, né? Então, há uma analogia muito interessante aí, né, do coração físico e o coração espiritual, o como que Bahá'u'lláh realça isso nas palavras ocultas, né? E esse artigo foi muito feliz em estar contando uma história onde se evidencia isso, né? Então, foi muito lindo, muito poético, né? E fala de uma forma muito linda, muito linda. Parabéns, muito obrigado pela reflexão. De nada, eu mandei para a Ana Paula o artigo, depois ela pode compartilhar no grupo para vocês, que vocês façam leitura depois. O artigo ele foi revisado pelo Luiz Henrique, depois foi outra revisão, segunda revisão pelo Luiz Eduardo Coutro, então teve a mão do pessoal da área de revisão muito bem, então vocês podem depois ler nos momentos de reflexão também. Muito bom. Agradecida. Uma coisa interessante que eu vi também, Rami, boa noite. Boa noite, querida Carol. Uma coisa que me remeteu também, essa fábula, essa história toda que esse nosso amigo fez, com toda essa poesia, foi a responsabilidade que nós temos, né? A responsabilidade que nós temos de nos avaliar. Por isso que talvez, sabe, o Hussein, eu acho que examina-te a ti mesmo. Ou seja, você tem que, primeiro, você tem que saber que você tem que se
tem que fazer esse exame todo dia, e aí você tem que ter a responsabilidade de se examinar, para você saber o que você está fazendo, como você está agindo, o que você está fazendo, se está de acordo com o que Deus quer, com o dono da casa, né? Que ele fala que tudo depende dele, né? Tudo começa nele, tudo vai terminar nele. Então, nossa vida tem que estar voltada a ele. Então, a gente precisa realmente sempre se examinar e, realmente, com isso em mente, as doenças não vão nos pegar, ou se pegarem, vai ser uma coisa, né, que realmente tinha que passar e a gente vai ter que reaprender. Ou seja, é o constante reaprender da vida, né? Eu vejo assim, foi muito bonita. Obrigada, viu, Rami? Vamos nas nossas orações, vamos dedicar nosso pensamento e oração para Farouk Izzadiniya, que fez esse texto maravilhoso. Eu não o conheço, ele mora no Irã ainda, ele ainda se escreve muito, então, mas um dia quero ter contato com ele e dizer para ele que nós estamos... Luiz Eduardo, nas suas muitas apresentações, ele usa esse texto, nas suas palestras e apresentações, usa muito esse texto. E eu quero falar para ele que a gente está usando o texto dele. Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Sim, querida. Na verdade, eu queria falar sobre a tradução, né? O examina-te a ti mesmo. Também já trabalhei como tradutora para a editora, nossa editora Bahá'í, e o examina-te a ti mesmo, como o Hussein falou, é uma redundância. Porque o examina-te, o verbo examinar, não é necessariamente reflexivo. Você pode dizer examina-te a cada dia, ou você pode dizer examina a ti mesmo a cada dia. Então, não tem necessidade desse pronome aí, esse ter. É uma questão, talvez, de estilo do tradutor, mas não é necessário. Obrigado pela contribuição. Então, queridos amigos, eu queria também agradecer a Ramin. Realmente eu acho que esse tema é muito oportuno, justamente como a última palestra do ano, devido a gente sempre, no início do ano, procura fazer planos, fazer metas, enfim, muita coisa para o ano que vem. Mas, se a gente não examinar o que realizamos no ano que está acabando, não adianta colocar novas metas e ter novos sonhos e vontades de realizar coisas diferentes. A gente precisa primeiro ver, realmente examinar e ver o que fizemos, o que devemos corrigir, o que podemos melhorar, o que temos que realmente reconsiderar, para poder, então, a partir daí, como se fosse, sabe, as lojas do fim do ano fazem, agora esqueci a palavra que usa, mas o levantamento das mercadorias para saber o que tem. Inventário, balanço. Exatamente. Então, para poder saber o que vão encomendar para o ano que vem. Porque não adianta comprar novas mercadorias se você não sabe o que já tem dentro da loja. Então, da mesma forma, não adianta a gente colocar novas metas para o ano que vem, que normalmente poucas pessoas realizam essas metas e conseguem atingir o resultado que gostariam, antes de fazer esse balanço do que acabou, que está acabando, e realmente corrigir as falhas. Agora, como assim um pensamento para a gente terminar a palestra de hoje, eu queria dizer para vocês que hoje
na minha meditação, eu tive assim um pensamento que ficou assim muito, me iluminou muito. É que todos estão perguntando por que essa pandemia, por que toda essa mudança, por que toda essa reviravolta que está acontecendo no mundo inteiro. E eu estava pensando de que todos os mensageiros divinos, principalmente agora na nova era, tanto o Bab como Baha'u'lláh e depois Abdu'l-Bahá, passaram praticamente suas vidas em prisões, em isolamento. A gente sabe disso, a gente se dá conta do quantos sofrimentos eles devem ter passado, mas a gente, agora, esse ano que nós estamos ficando mais sozinhos, mais no isolamento, acho que podemos apreciar melhor o que eles passaram durante anos e anos de sua vida naquelas masmorras, no isolamento total. O guardião disse que quando o Bab estava em Chehrir, de noite não havia nenhuma vela para acender para ele. Ele ficava no escuro naquela masmorra. E aí, por isso que quando ele terminou de construir o túmulo do Bab no Monte Carmelo, colocou tanta iluminação e tanta luz. Ele falou que é para compensar todo o sofrimento que o Bab passou no escuro, naquela masmorra em Chehrir. Então, acho que com esse pensamento e com a ideia de que realmente precisamos fazer um levantamento, um balanço do que passou para a gente poder melhorar, vamos nos examinar antes do ano novo e depois, então, vamos fazer planos realistas, colocar metas realistas para poder executar durante o ano que vem. Nós agradecemos a participação de todos, principalmente os palestrantes, que se deram o trabalho de participar e trazer, cada um de acordo com seus estudos, suas pesquisas, alguma coisa de interessante para compartilhar para nós, e trazer mais luz e conhecimento para nós. E, se Deus quiser, em janeiro estamos de volta com uma nova série semanal de palestras e contamos com a presença de todos vocês. Obrigada. Obrigado a gente pela presença, obrigado, dona Guita, obrigado pelo convite e poder compartilhar com vocês esse texto. E não sou palestrante, sou apresentador desse material. Mas foi muito bom. Muito obrigada. E para as pessoas que pediram para disponibilizar o artigo, entrar em contato com a Ana Paula ou comigo também, que a gente pode disponibilizar para vocês. Ok? Boa Obrigada, noite, gente. querida. Muito obrigada, dona Guite, Ana Paula, Vanessa. Muito obrigada, tudo de bom. Bom final de ano a todos, hein? Tchau. Muito obrigado. Aloha, paz. Olá, rapaz. A todos. Até o nosso próximo encontro. Thiago, gostei de te ver. Com certeza. Valeu, sim. Obrigado.